Olá amigos, olá amigas, olá guerreiros, olá guerreiras, olá família. Aqui quem está falando é o seu amigo de sempre, o Rocha. Tudo bem com vocês? Dentro do possível, espero que sim. O que me trouxe eu gravar este vídeo para vocês no dia de hoje é um assunto que está nas mídias, jornais, revistas, rádio, imprensa do mundo inteiro. A tragédia que aconteceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde o deslizamento de terra que sobreveio sobre aquelas casas e que causaram vítimas, infelizmente, fatais. Não tem como deixar passar. Não tem como a gente não sentir a dor, a angústia, por mais que a gente não sente da mesma maneira que as famílias estão passando. Somente uma pessoa que já enfrentou este momento difícil, de angústia, dificuldade, de ver uma água invadir a sua casa, ou um deslizamento de terra sobrevir sobre uma casa ou sobre a sua casa, sente um pouquinho dessa dor que essas famílias estão sentindo ali em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Você pode se perguntar, o porquê que aconteceu isso? Será que Deus não está vendo? Não está presenciando? Por que Deus permitiu que algo assim viesse a acontecer sobre a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais? E esses acontecimentos acontecem no Brasil e em volta de todo mundo. Será que os olhos de Deus não estão atentos para poder permitir que essas famílias percebam o perigo e saiam? Deus não é injusto. Deus não é ingrato. A chuva é uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. Exatamente isso que você está ouvindo. A chuva é uma bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre a terra. O que acontece é falta de oportunidade. Exatamente isso. Falta de oportunidade. Políticas públicas, administração. Aquelas famílias não ocupam aquelas regiões porque elas querem, ou seja, se eu ganho pouco e o valor que eu ganho dá apenas para eu pagar uma casinha de um cômodo em uma encosta, para eu não ficar na rua com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, entre aspas, eu sou obrigado a alugar uma casa numa beira de uma encosta, mesmo sabendo dos riscos, dos perigos que sobrevêm àquela região. Em outras palavras, tem hora que muitos também trabalham em uma empresa, conseguem juntar o valor. Porém, aquele valor que ele conseguiu juntar, granjear, não foi suficiente para que ele pegasse e comprasse um terreno em um outro local, em uma outra localidade. Então, automaticamente, as pessoas procuram um lugar acessível, colocam o boné onde o braço alcança e procura um terreno apropriado com aquele valor que você tem no bolso para comprar. E geralmente os terrenos mais em conta, mais baratos, fica na beira
das encostas, do abismo, afastado um pouco, de repente, do centro da cidade, e é onde acontecem as tragédias. Quantas e quantas famílias não conseguem dormir de noite, preocupado no momento de chuva, no momento do temporal que sobrevém? Cada gota de chuva que cai sobre um telhado de uma casa, o coração do pai, o coração da mãe, creio eu, palpita no seu peito de dor. Vai ali no quarto, olha para o seu filho, olha para sua filha, reza o Pai Nosso, pede a Deus para guardar. Quando vem um relâmpago, o trovão, ou algum barulho, quem sabe um transformador que chega a explodir, com certeza o coração vem na boca. É assim ou não? É verdade ou não? Ou seja, é falta de políticas públicas, projetos. Ou seja, se porventura alguns governantes se preocupassem com a sociedade em si, e para que eles foram sim eleitos, com certeza absoluta, ele pegaria ali um lugar de terra, um loteamento plano, planejado, e ia tirando aos poucos aquelas famílias das encostas, da beira dos abismos, mesmo que eles cobrassem um valor para aquelas famílias. Ou seja, eles não estariam dando aquele terreno para aquelas famílias. Aquelas famílias pagariam como se fosse um aluguel, tiraria ali um pouco da indenização do local aonde eles foram retirados, e o restante, entre aspas, que sobrasse, parcelaria em algumas parcelas acessíveis que aquelas famílias pudessem pagar. Fazendo assim, evitaríamos de muitas tragédias, de muitas mortes, de muitas percas, como está acontecendo em Juiz de Fora, Minas Gerais. Vai sair. Desde segunda-feira que eu tô assim, não sei. Minha vida é só ficar na janela, olhando ali, só isso. Não sei o que a gente vai fazer. Com o coração apertado, a Ana Regina se despede da casa para onde ainda não sabe se vai conseguir voltar, no bairro Grajaú, em Juiz de Fora. Ela teve que deixar tudo para trás depois de um deslizamento no quintal da residência. Tô pegando, tô levando minhas roupas, calçada, é isso que a gente tá levando. Mais nada. Quer voltar para sua casa? Quero. É tudo que eu queria. Quero ficar na minha casa. Pelo menos estou vivo, né? Onde agora é lama e terra, antes era o lugar onde o Luan, um dos filhos dela, passou a infância. Eu brinquei aqui, cara. Aqui, ó, eu pulava nesse mato aí, eu saía pra rua de cima por aqui. Eu nem dava a volta, não. É bem complicado, meu amigo. Eu não sei nem tem palavra pra te falar o que é que eu tô sentindo no momento. Caminhões de mudança entram e saem dos bairros pela cidade toda. Tá em risco ali, minha tia mora num barranco. Eu pedi licença no trabalho lá pra poder vir aqui resgatar ela antes que aconteça alguma coisa, porque já desmoronou ali parte do bairro dela. No centro da cidade, que foi castigado pela enchente na noite desta quarta-feira, comerciantes contabilizavam prejuízos. A gente perdeu foi muita coisa. A gente não estava acostumado a essa enchente. Cada um carrega uma tragédia. A Renata conseguiu salvar os filhos, mas perdeu 15 pessoas da família. Mãe, irmã, tios e sobrinhos. Ainda há parentes soterrados. É um sentimento que eu não desejo pra ninguém, que eu não sei se eu fico aqui ou nos enterro. Ela relembra os momentos de pânico quando a casa veio abaixo no Parque Bournier. Eu só vi a minha casa caindo assim, por cima de tudo, de mim, dos meus filhos. Só vi isso. Quando eu olhei para um lado, para o outro, só estrondos e procurava meus filhos. Não via mais nada. Muita chuva, muito choque. Não vi mais ninguém. Muitos moradores tiveram que deixar as casas às pressas e os animais de estimação ficaram para trás. Só nesse ponto, aqui no bairro Três Moinhos, 15 animais foram abandonados. E agora um grupo de voluntários tenta dar atendimento
e buscar um lar para eles. Bombeiros e voluntários também resgatam animais em locais de extremo risco. Esse boi coberto de lama agonizava em meio ao entulho. Um trabalho desafiador. Em meio aos destroços de uma casa soterrada, os socorristas encontraram um cachorro preso no bolsão de ar. Passa outra patinha, vem, isso. Vem, molecão. Isso! Vem. O Paulo Roberto, que teve que deixar a casa numa área de risco, voltou hoje para resgatar o fiel companheiro. Mas o reencontro com o Pelé foi também um adeus. Eu vou ter que doar, porque nem pra mim não tem... Desculpa. Perdão. Lutei a vida inteira para me conquistar. A gente fica triste. Perdi tudo e agora vem cá salvar o cachorro, que é uma vida. Quantas pessoas trabalharam 10, 20, 30 anos para conseguir realizar o seu sonho de ter a sua casa própria? Muitas pessoas outrora eram jovens, hoje já são idosos. E como que essas pessoas hoje vão conseguir ter de volta a sua casa? Quantas pessoas que compraram seus móveis em diversas prestações estão pagando ainda e perderam os seus móveis? É uma coisa triste, é uma coisa cruel. Foi por isso que eu disse no início, que por mais que eu e você, que ainda, graças a Deus, não passamos por uma situação dessa, nós não conseguimos detectar, presenciar, ver, sentir a dor com toda a propriedade que essas famílias estão passando. É muita perca, é muita dor, é muita angústia, é muito sofrimento. Pode ver nas imagens. Tragédia e tragédias e tragédias. Eu já gravei um vídeo no nosso canal falando sobre isso. Quantas pessoas perdem a vida por desastres, entre aspas, ambientais? Quantas pessoas que não estão mais no nosso meio por desastres? Ou seja, existe uma saída. Moral da história: Deus não precisa, entre aspas, do Rocha para o defendê-lo. É simplesmente você estudar o caso. Isso aí é falta de planejamento, de políticas públicas, do homem tirar a ganância e aplicar o valor dos impostos em terrenos apropriados para que essas famílias possam viver, coabitar em segurança, com alegria e com certeza amor. Não adianta nada, daqui a pouco vem o sol. Muitas pessoas, ou muitos governantes, ou muitas autoridades que prometeram ali verbas, entre aspas, acabam esquecendo. E as famílias vão para o mesmo local para reconstruir ou tentar reconstruir, com um pouco de forças que ainda resta, novamente as suas casas. Mas infelizmente, no mesmo lugar. Olha para o tempo, vê que o tempo se firmou, tenta fazer um muro de arrimo, pede a Deus para guardar, mas no mesmo lugar. Entre aspas, desculpa, não é que a gente está profetizando derrota, mas na próxima chuva está sujeito a acontecer a mesma coisa. Aí vem quem? Os governantes dizendo: não, vamos estudar, vamos desapropriar uma área e colocaremos este povo lá. Mas cadê a pressão social? Aonde fica? Será que vai ficar só na promessa? Só no momento da dor? Só no momento da angústia? Diz que o brasileiro só fecha a porta depois que, entre aspas, é roubado. E é verdade, porque a área de risco, ela sempre está ali, com sol ou com chuva, ela sempre está ali. É verdade ou não? Mesmo que não esteja chovendo, é hora sim
de pegar uma equipe de administração da prefeitura, do governo estadual, do governo municipal, do governo federal, uma equipe ir nos 4 cantos ali e mapear aquela área e ver quais as pessoas que estão mais correndo risco, que mais estão passando por dificuldade, que mais estão passando por necessidade, que está sujeita àquela casa cair em cima daquela família, e vai ali tirando aquelas pessoas que estão numa situação mais difícil, mais urgente, até chegar nas pessoas que estão numa situação um pouco melhor. Depois, aquelas encostas, permitindo Deus, faz ali um planejamento, planta árvore para que venha segurar, planta uma grama para que venha segurar a água, e ali com certeza vai ficar uma paisagem melhor e aquelas famílias vão agradecer. Tipo, eu morava ali naquela área de risco, graças a Deus primeiramente e ao governante do meu estado, que foi usado por Deus, que me estendeu as mãos, que me deu a oportunidade, que me deu a dignidade, que me deu a alegria, a presteza de hoje eu ter um lar, ter uma casa, não estar mais correndo perigo juntamente com minha esposa, meu esposo e meus filhos. Então jamais venha culpar a chuva, jamais venha culpar Deus. Deus escreve sim certo por linhas tortas. Deus sabe o que está fazendo. É como eu disse no início, Deus não precisa do Rocha para vir aqui defendê-lo. É só você estudar o caso, que vocês verão que é exatamente isso que está acontecendo. É por isso que acontece todo ano, porque quando acontece agora, as famílias saem, a Defesa Civil chega e retira as famílias. Mas quando o tempo se firma, que abre-se o sol, que passa-se alguns dias, aquelas famílias voltam para o mesmo lugar. E muitos que não voltam para o mesmo lugar, devido à sua dificuldade, acabam, sim, querendo ou não, vendendo aquele terreno, outrora que era perigoso, para outra família. E aquela outra família, mesmo sabendo do perigo, vai construir a sua casa também ali. Ou quem sabe, essa família nem vende, devido a ele ter achado uma oportunidade de ter a sua casa em outro lugar, e a dor e a angústia, o sofrimento, a perda de seus entes queridos que ele teve naquele local, ele não quer que outra família também pereça. E ele acaba abandonando, deixando para lá aquele terreno. E o que acontece? Vem a chamada invasão. Falta de fiscalização, falta de investimento, e outra família vai morar, infelizmente, no mesmo local. E as tragédias continuam acontecendo, dia após dia. É verdade ou não? Então, gente, o que nos resta? Nós somos pequenininhos, é orarmos a Deus, entregar essas famílias nas mãos de Deus. Você que não pode ajudar financeiramente, pode ajudar tirando 5 a 10 minutinhos de oração. Eu tirar 5 a 10 minutinhos de oração, para que Deus possa trazer o conforto, a prosperidade, a saída, o refrigério, a paz, passasse um bálsamo naquelas feridas, naquela dor, e que possa dar mais uma oportunidade para que aquelas famílias possam reconstruir o seu lar, reconstruir a sua casa, viver com dignidade. Infelizmente, muitos que já perderam ali os seus entes queridos não voltam mais. Tem famílias que, infelizmente, perderam toda a sua família. 5 pessoas moravam na casa, deu deslizamento, desmoronamento e caiu sobre a casa. O que resta? Os parentes lamentar. Mas muitos ficaram ali, ou seja, entre aspas, 3, infelizmente, faleceram e restou 2. Precisa os governantes, as autoridades,
o juizado da lei civil, eclesiástica, militar, cuidar dessas pessoas que ficaram, para que venha dar um pouco de conforto a esses membros dessas famílias que, graças a Deus, permaneceram vivos. Isso sem falar também dos animaizinhos. Quantos animaizinhos perderam a vida ali? Quantos estão sobreenterrados ali? Quantos estão ali debaixo dos escombros, gemendo de dor? Ou quantas pessoas que ainda estão lá debaixo, mesmo com sede, mesmo com fome, mesmo fraco, chuva caindo, mas está lá embaixo, orando a Deus e pedindo para que Deus possa iluminar a mente do bombeiro, das autoridades, para encontrá-los com vida. É verdade ou não? Então o que nos resta? Orarmos. Senhor, envia o teu anjo, fortalece, direciona, dê sabedoria à equipe do corpo de bombeiro para localizar essas pessoas que estão ainda com vida debaixo dos escombros o mais rápido possível. Que menos perca a gente possa ter. E não é só em Juiz de Fora, é no Rio de Janeiro, é aqui no Espírito Santo, é em vários locais, é em São Paulo. Está tendo sim aí chuvas torrenciais, rios enchendo, alagamentos e pessoas perdendo a vida. Gente, dá sim para mudar. Não é fácil, é difícil, mas dá para mudar. Uma coisa de cada vez, rua por rua, bairro por bairro, município por município, cidade por cidade. E com certeza absoluta, aquele local onde já foi mexido, que deu certo, vai servir de exemplo para os outros governantes também fazer a mesma coisa. Mas, será que é isso que está acontecendo na prática? Aonde esse dinheiro está sendo investido? Na saúde? No saneamento básico? Fala a verdade. Para onde está indo o dinheiro dos impostos? Nós ganhamos sim. O governo ganha sim. Bilhões, trilhões, na casa de trilhões, que pode ser investido, que pode salvar essas famílias. Aí agora, para concluir, a gente só vê a palavra dizendo: meu Deus, aonde tu está? Para que tanta chuva? Não poderia chover assim? Já poderia ter parado. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe a hora de cessar a chuva. Infelizmente, o homem está pagando pelos seus próprios erros, pelas suas próprias falhas. Não que aquelas famílias estão pagando. Eu estou dizendo que, vou voltar a falar, falta de planejamento, políticas públicas, projetos estruturais, desocupações de terras planas, planejadas, e passarem de direito a essas famílias para poder saírem dessas áreas de risco. Então essas são as minhas palavras, e peço a você que, ao finalizar esse vídeo, se você não quiser orar 10, 5 minutos, ora apenas 1 minuto. Senhor, toma aquelas famílias nas tuas mãos, meu Deus. Se coloca eu e você no lugar daquelas famílias, que eu tenho certeza que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Uma oração, um poder. 2 orações, 2 poder. 3 orações, 3 poder. Ou seja, vai movimentar as mãos de Deus. E Deus vai dar sabedoria às autoridades, os governantes, o juizado. E aí sim, vai achar uma saída para essas famílias. Muito obrigado você que ficou até aqui. Eu não vou pedir like e nem para se inscrever no canal. Não é hora disso. Que Deus abençoe e até a próxima.